Bom dia a todos. Presidente Collor, muito obrigado pelo convite. A BAG se sentiu bastante prestigiada e prontamente, assim que recebemos o convite, aceitamos, porque entendemos que é uma oportunidade, mais uma oportunidade de nós, da associação, falarmos um pouquinho sobre o que é a aviação geral. Eu digo uma oportunidade porque até poucos anos atrás, a aviação geral brasileira era uma grande desconhecida. E, através da associação e de outras associações, nós temos procurado mostrar para a comunidade qual é a presença da aviação geral no nosso país. Como disse o diretor Passos, é a maior depois dos Estados Unidos, porque toda a comparação que você faz em aviação é com os Estados Unidos, então nós somos a segunda maior ou a primeira após os Estados Unidos. Uma sequência de slides tem essa intenção de mostrar o que é a nossa aviação geral, aonde nós estamos, em que setores nós estamos presentes, e, ao final, com somente um deles, é que tem os nossos óbitos, que são muito poucos. Eu acho que eu apertei o botão errado. Será esse? Sim. Esse triângulo é só para dar uma amostra do que é a nossa aviação civil, embora do slide da ANAC já tenha tido essa amostra, mas só para nós termos uma comparação do que a aviação civil brasileira ela é em dois grandes setores, onde o setor da aviação regular e os demais estão da aviação que não é regular, que nós chamamos de aviação geral, que tem diversos segmentos. A evolução da frota, e aí quem reparou o número pode observar uma diferença. Nós chegamos em dezembro de 2012 com quase 14 mil aeronaves. O slide da ANAC mostra 19 mil. A diferença é que nós não estamos contabilizando aqui as aeronaves experimentais, e com certeza o companheiro Passos inseriu essa quantidade. Mas esta curva é uma curva bastante agressiva de crescimento e muito, mas muito acima de uma média mundial. O crescimento de 2011 para 2012, que é o que retrata esse gráfico, foi de 6,7%. A média mundial hoje está na faixa de 3% a 3,5%. Então, nós estamos crescendo o dobro do que cresce o resto do mundo. Onde estamos distribuídos? Em todos os estados brasileiros. Aqui nesse gráfico a gente pode observar um crescimento, dado por essa coluna horizontal, onde observa-se que de um ano para o outro houve um crescimento bastante positivo. Idade da frota. Todas as aeronaves registradas com o seu tempo de utilização. Esse gráfico ele é pontual, ele é de dezembro de 2012, mas acho que foi uma omissão minha aqui na escolha dos slides. Eu tenho um gráfico que mostra que nos últimos 5 anos a nossa frota ficou bastante mais nova. Então, no aumento da frota, a gente tem a entrada de aeronaves novas, que aumentam a frota, e tem a entrada de aeronaves que substituem aeronaves antigas. Então, a frota ela fica mais jovem,
e, ao mesmo tempo, ela cresce. Eu deixei o dos jatos porque é o que mais tem entrado. Jato e helicóptero tem entrado bastante na aviação geral brasileira. Por que eu deixei isso? Porque aeronave a jato e helicóptero, eles necessitam de uma infraestrutura para poderem operar. Isso vai acabar lá na frente dizendo para nós o que é que nós estamos mais precisando. Desculpe a voz que eu estou saindo de uma forte gripe, a garganta ainda está ainda. Composição da frota. Nossa frota hoje ela está estimada em 13,5 bilhões de dólares. De 2011 para 2012, um incremento de 6,7% no crescimento da frota resultou em 16% no aumento em valor. Os novos investimentos somaram 2,1 bilhão de dólares. Oficina de manutenção estão dentro da aviação geral. São 640 oficinas homologadas pela ANAC. Dessas, 462 estão em atividade. Estão assim distribuídas em praticamente todos os estados da federação. Táxi aéreo também é um segmento da aviação geral. 184 empresas, 1.237 aviões. Isso são dados de dezembro de 2012. Provavelmente já crescemos. 1 bilhão de impostos recolhidos por ano. Aonde os táxis aéreos estão distribuídos? Uma das atividades do táxi aéreo 100% de offshore. São as operações para as plataformas. E tem uns números bastante interessantes. Mais de 1 milhão de passageiros transportados ano. São 160 helicópteros de médio e grandes portes utilizados. Isso aqui é uma estimativa e a fonte é do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte Aéreo, de táxi aéreo. Investimento de 2,5 bilhões em novos equipamentos e transportando 2,5 milhões de passageiros ano. Com o pré-sal, o offshore tem um crescimento esperado bastante grande. Voos, missões que a aviação geral faz em prol do Estado brasileiro. Ambulância, reparo e inspeções em linhas elétricas, transporte, equipamentos de combate a incêndios, atendimento e manutenção de aeronaves em trânsito, apoio a governos estaduais e suas frotas, inclusive a policial, estadual e federal. Atendimento a malotes bancários, formação de recursos humanos, aerofotogrametria, agrícola, censuramento remoto e etc. Serviços aéreos especializados. São serviços realizados por meio de utilização de aeronaves, regulamentados pela ANAC, em 9 categorias. São essas 9 categorias, e aqui aparece, até para preparar para o meu companheiro Paim,
tem aqui a agrícola aqui com forte componente, 224 empresas atuando na aviação agrícola. Também distribuídos em todos os estados da nossa federação. Essa aviação geral, ela gera direto cerca de 33 mil empregos. Várias instituições aí consideram índices diferentes para cada um emprego direto, o que gera de emprego indireto. Eu preferi utilizar essa aqui do Sindicato Nacional dos Aeronáuticos, que considera 10 indiretos para cada direto. Então, a ideia da força na geração de empregos, um crescimento de 6,4, que foi em 2011, resultou em 2,5 mil postos diretos de trabalho. OPS, que foi a solicitação feita para essa comissão para a abordagem da ABAG. Nós estamos há 4 anos numa luta incessante no item 1, concessão de áreas aeroportuárias. A verdade é que o Estado brasileiro, dormiu durante muito tempo. E a aviação cresceu. E, de repente, se viu que tinha muito avião para pouco aeroporto. E aí a briga pelo espaço começou a acontecer em diversos fóruns. Por decisão administrativa de uma empresa estatal, há 3 anos, o que era um assunto bem resolvido passou a ser um assunto muito maltratado e não resolvido. A agência ANAC, ela publicou uma resolução em setembro de 2009, então são 4 anos. E até hoje esse assunto ele não recebeu ainda a paz na sua questão. E as empresas andam extremamente, nesses últimos 4 anos, extremamente nervosas. Porque se trata do berço, do local de origem, onde a empresa vai trabalhar, vai funcionar. Se ela não tem uma área determinada no aeroporto, ela não pode funcionar. Então, o primeiro efeito maléfico é a insegurança jurídica que se estabelece dentro de uma empresa. Os próprios colaboradores já começam a imaginar de que em quanto tempo eles estarão desempregados, porque a empresa vai perder o seu local. E não é uma loja. Empresas de aviação precisam estar no aeroporto. E nós não temos um aeroporto ao lado do outro. Então, se tirar uma empresa de um determinado aeroporto, tirar o espaço dela de funcionamento, dificilmente ela vai conseguir se estabelecer e continuar num outro determinado aeroporto. Esse assunto está há 4 anos e agora saiu da mão da ANAC e está com o ministro Moreira Franco, que nos prometeu dar uma resolução a respeito.
acesso à infraestrutura aeronáutica aeroportuária. Bom, nós estamos presentes, como foi mostrado, em todos os estados. A movimentação é bastante grande. Grande parte da aviação ela tem um fundo econômico na sua movimentação. E quando se tem uma restrição de capacidade, a primeira solução que se dá, tem sido dada, é de se proibir, restringir o voo da aviação geral. Sem querer ser choro, presidente, mas isso eu diria que é o Estado dando um tiro no próprio pé, porque ele interrompe a atividade econômica. Então, quando eu falo aqui em partição na capacidade instalada, é o que nós temos solicitado, é que seja sempre preservado um mínimo de capacidade dos aeroportos para que a aviação geral não pare de se movimentar. Terminais de aviação geral também é um pedido de solicitação antiga, porque o tratamento recebido nos aeroportos, ele é sofrível. O ponto de parada sempre é num local sem qualquer infraestrutura, muitas vezes ermos, sem apoio. Então, o mínimo de dignidade seria criar um espaço onde a aviação geral pudesse operar nos aeroportos. A ANAC não chega a ser um óbice, mas tem apoio à própria ANAC. Eu sou conselheiro da ANAC, faço parte do conselho, estou no meu primeiro ano de mandato. E a gente observa nas reuniões e contatos com a própria agência a diversidade de assuntos e a multiplicidade de ações que cada integrante da ANAC tem realizado. Isso porque eles estão com a quantidade bastante reduzida no seu quadro de pessoal. Então, evidentemente, a gente se ressente de uma agilidade nos processos. Então, a ANAC aqui é carência de recursos humanos. Na verdade, o pedido que nós tivemos ao ministro foi de que, de alguma maneira, ele pudesse agilizar, que a ANAC pudesse fazer mais, não contratações, mas abrir mais os concursos para que aumente o quadro de pessoal. E uma total ausência, presidente Collor, de política para a aviação geral. Nós estamos sempre no vagão e sempre no último vagão. Isso me permite em pé. Nós temos pedido bastante que olhem um pouquinho mais, que as autoridades olhem um pouquinho mais para a aviação geral, porque é um setor econômico, tem um aspecto social, tem a presença em todos os estados da federação. Quero agradecer, presidente, estou à disposição. Muito obrigado.